Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de gramática. E hoje nós vamos estudar os numerais. Então pegue os seus cadernos e vamos lá. E o que veremos neste vídeo? Caso você deseje ir direto para algum ponto, é só olhar ali na descrição do vídeo e encontrar o índice com os minutos exatos em que se iniciam cada tema. Mas, se você quiser ver tudo desde o início, é só continuar desde aqui com a gente. Então, hoje vamos ver a definição de numeral, os 4 tipos de numerais, o que é o numeral coletivo, como usar os numerais nas frases, os significados de algumas palavras como uma, meio e meia, e depois, no final, uma lista com alguns exemplos de numerais. Por definição, o numeral é aquela classe de palavra que se liga a um substantivo, acrescentando a ele alguma noção numérica. Veja aqui a nossa definição, que indica quantidade, sequência, ordem, multiplicação ou fração. Mas vamos ver como é que isso funciona na prática. Os numerais, então, se dividem em 4. O numeral cardinal, colhi 3 maçãs, porque ele indica a quantidade de maçãs. O numeral ordinal, ela chegou em primeiro lugar, indica uma ordem, uma posição. E o numeral multiplicativo, fizemos o dobro de bolo. Aqui, o número já diz, né? Multiplicativo indica uma multiplicação, né? Depois, o fracionário. Comi 2/8 da pizza. Os fracionários são aqueles que indicam partes. Beleza, mas vamos ver especificamente cada um agora. Os numerais cardinais são aqueles que indicam quantidade de alguma coisa, de algum substantivo. Olha aqui nos exemplos. É importante beber 2 litros de água por dia. Nesse caso, o número 2 é um numeral cardinal porque ele indica a quantidade de litros de água que devemos beber. No outro caso, acontece a mesma coisa. Júlia ganhou R$5.000 no sorteio. É a quantidade de dinheiro que ela ganhou. 47 casas foram entregues aos desabrigados. Nesse caso aqui, então, temos a quantidade de casas que os desabrigados receberam. Então, gente, olha aqui, numeral cardinal indica a quantia de alguma coisa. Beleza? De vez em quando, os numerais também podem indicar uma ordem, uma sequência, uma posição. Olha lá. Camila passou em 4º lugar na prova. É a posição, a ordem, né, que ela ficou classificada nessa prova. O Bruno está no 8º ano. Olha só, a sequência dos anos, né, dos anos escolares, provavelmente. Então, primeiro ano, segundo, terceiro e assim vai. E aí, então, são as sequências. Esses números que indicam sequências ou ordens. Olha só como a palavra já te ajuda a lembrar. Ordinais. Vem de ordem. Ordem dos números. E já é a 10ª vez que eu peço para baixar o volume. Nesse caso também, olha. Indica, então, uma ordem, uma sequência de vezes. E como é que eu represento isso em algarismos, né? Igual a gente faz lá na matemática, né? Se for no feminino, o feminino utiliza um azinho bem pequenininho do lado do número e na parte de cima. Então, quarta, fica o número 4 e o azinho lá em cima. Décima, o 10 e o azinho lá em cima. E assim vai, 20ª, 31ª, etc. E no masculino, é o número e o O. Então, ó, 8º é o 8, com o Ozinho bem pequenininho lá em cima. Então, eu tenho que diferenciar o masculino e o feminino. Como? Colocando o A para o feminino e o O para masculino. Nesse caso, no uso dos algarismos, certo?
E também o numeral pode indicar uma multiplicação. Olha só, são os multiplicativos. Também o nome nos ajuda a chegar aí na solução, né? José vendeu o triplo de maçãs. Quer dizer, ele vendeu um número X outro dia e hoje ele vendeu 3 vezes mais, quer dizer, o triplo. E o resultado corresponde ao dobro do valor antigo. Então, havia um valor antes e agora o resultado mostrou esse valor 2 vezes mais. Então, é o dobro. Olha aqui, ó, essa propaganda, né? Cupom em dobro, só até domingo. Quer dizer aqui, ó, 2 cupons, né? Então, em vez de 1, você leva 2, tá? Então, o dobro seria alguma quantidade multiplicada por 2. E o triplo multiplicada por 3 e assim vai. Então, o numeral multiplicativo. E esse numeral, preste atenção que ele não tem como ser representado por algarismo. Eu não posso pôr, por exemplo, 3 e o vezes. Não consigo fazer isso, né? Os outros numerais eu represento por algarismo, mas o multiplicativo não dá, tem que escrever mesmo, né? Por extenso. Os numerais fracionários também já dão a dica pra gente, ó. Fracionário tem a ver com fração, igual você aprendeu lá em matemática. E o que é fração? Fração não é uma parte de um todo? Então, os numerais fracionários vão indicar partes de um total. Olha só, metade dos alunos já terminou a prova, então é uma parte dos alunos, não foram todos, né? Por isso é um numeral fracionário. E 1/3 do bolo será reservado para você. Do que será que é esse bolo, hein? Então, olha lá, mesma coisa. 1/3 quer dizer uma parte de um total de 3 partes, né? Então, fração, parte, numeral fracionário. E aqui do lado tem as representações em algarismo dessas frações, né? E como que nós podemos lê-las. Então, por exemplo, ó, 2 sobre 5 seria 2/5. E assim vai para cada uma das frações. E os numerais também podem ser coletivos. Nossa, mas como assim? Você pode ter uma palavra no singular, como aqui uma dúzia de ovos, só que indique um número maior, né? Uma quantidade plural. Então, uma dúzia de ovos quer dizer 12 ovos. Então, a palavra dúzia, ela já é fixa, né? Ela sempre significa 12. Então, seria um coletivo que traz uma quantidade já pré-definida, certo? E você não precisa escrever dúzias de ovos ou colocar o número 12, né? Comprei 12 ovos. O dúzia já expressa isso. É a mesma coisa que dizer 12 ovos, tá bom? É um sinônimo. Então, a palavra no singular que indica um grupo de elementos, no caso, um grupo de ovos. E uma dupla de alunos, mesma coisa, olha. Então, uma palavra no singular que indica mais de um. Aqui no caso são 2, certo? De dupla. E os numerais coletivos podem variar em número. Como assim? Ó, cuidado que número é uma coisa e numeral é outra, hein? O numeral são esses que nós estamos estudando aí, o cardinal, fracionário, multiplicativo. E o número, quando fala número em português, nós estamos nos referindo a plural e singular, tá? Não tem nada a ver com cardinal, multiplicativo, fracionário, beleza? Então, número, plural, singular. Numeral são esses 4 que a gente acabou de ver aqui. Olha lá, então. Tal fato aconteceu há 3 décadas. Décadas no plural. Por quê? Porque não foi só uma década, né? Década quer dizer 10 anos, lembrando aqui, né? Então, não foi só uma década, foram 3. Aí você pode pôr no plural. Então, seria 3 vezes 10 anos. E tem tanta sorte que já fez tem tanta sorte que já fez 2 quinas na loto. Então, olha lá, quinas, né, que acertou 5 números.
e 2 quinas, então mais de uma. Por isso, eu ponho quinas no plural. E aqui segue uma tabelinha também, caso você deseje aí anotar no seu caderno de estudos. E o emprego dos numerais, como é que eu faço? Bom, até o número 10, eu utilizo o numeral ordinal para indicar papa, rei, imperador, século, capítulo de livro, né? E também eu uso o número no algarismo romano, que são esses aqui, ó, que são representados por letras, né? Então, por exemplo, olha, João Paulo II. Por que eu falo João Paulo II e não João Paulo II? Porque o 2, né, o segundo, é menor que 10. Então, os ordinais eu uso até o 10º. Depois disso, seria o cardinal. Então, como João Paulo II, aqui o 2 é antes de 10, aí eu uso o ordinal, a indicar a ordem. Então, segundo, e aqui, ó, oitavo, nono, né? E se eu estou me referindo a algo depois de 10, aí eu uso os cardinais, ó. Então, tomo 15. Tomo, gente, é uma parte de um livro, tá? Então, eu falo tomo 15 e não tomo 15º. Por quê? Porque 15 é maior que 10. Então, eu uso o cardinal. E assim vale para os outros algarismos também, ó. 16, 20, 23 e assim vai. Na indicação de horas, né, já é bem comum também no nosso dia a dia, nós fazemos como? Coloco só o algarismo e a letrinha na frente, sem nenhuma pontuação. Então, ó, 6H8min51S. Como assim? Então, seria 6 horas, né, sem nenhuma pontuação entre eles, 8min de minutos e 51 segundos, só a letrinha S. E aí, então, eu estou indicando uma marcação de tempo. E tem uma outra coisa também que o pessoal sempre tem bastante dúvida. Olha, quando eu vou escrever, por exemplo, uma redação, uma resposta por extenso, eu tenho que escrever o número por extenso ou eu posso usar algarismo? Depende. Se esse número constituir só uma palavrinha, que nem aqui, ó, faz 10 anos que eu ouço aquela atriz dizer que tem 32. Então, faz 10 anos. 10 é uma palavra só. Então, eu escrevo por extenso. Agora, 32 são dois, né? São dois algarismos, o 30 e o 2. Então, a partir de 2, eu escrevo assim em algarismo, não preciso escrever por extenso. Porque imagina se eu escrever, por exemplo, um número, sei lá, 1.572.000. Imagina a quantidade de linha que você ia gastar para fazer isso, né? Pelo menos uma linha inteira. Então, e também não fica tão objetivo, tão claro, né? Então, a partir de 2, você pode sim usar os algarismos. Normalmente, para indicar anos, né? 1938, por exemplo, né? Nós usamos assim em algarismos, quando é mais de 2, e escrever por extenso quando indica uma palavra só. Existem também algumas diferenças entre a palavra meio, né? Nós vimos lá que o meio pode significar também metade, que é o numeral fracionário, só que o meio também pode significar outra coisa. Ele pode significar um pouco, e um pouco não é fração. Um pouco quer dizer que ele pertence à classe dos advérbios. Por exemplo, olha, eu estou meio cansada. Quer dizer que eu estou um pouco cansada. Então, isso é um advérbio. Por que esse caso aqui, o meio não é numeral? Porque se você falar que meio é numeral aqui, quer dizer que a pessoa está metade cansada e a outra metade do corpo dela está disposta. E acho que é um pouco difícil isso, né, gente? Então, não. Então, meio aqui quer dizer um pouco. Quando isso acontece, eu tenho que manter o meio no masculino mesmo, que ó, no meio ele não varia no gênero, na verdade. Tanto para masculino quanto para feminino é meio. Né? Se fosse meio cansado, também seria meio igualzinho. E também não varia para plural. Então, elas estão meio cansadas.
Então, olha lá, quando o meio indicar um pouco, ele é escrito assim, meio, não muda, mesmo que seja se referindo a uma mulher ou esteja no plural, tá? Vamos ver mais exemplos. Olha, aqui tem um caso de numeral e um caso de advérbio, olha. Ela comeu meia pizza sozinha, quer dizer, uma parte da pizza. Ah, tá, então se indica parte da pizza, numeral fracionário. Agora, no caso de baixo, não indica parte da pessoa, indica um pouco, olha. Depois ficou um pouco enjoada, ficou meio enjoada. Então, nesse caso, eu mantenho a palavra escrita como meio e não mudo para meia enjoada, porque não é metade que está enjoada, é a pessoa inteira, né? Tá bom? Então, pensa assim: se indicar um pouco, é porque eu escrevo meio toda vez. Se indicar fração, aí eu concordo com a palavra que ela se refere. Então, aqui pizza está no feminino, o meia vai para o feminino também. Mesmo caso aqui, ó, estou meio nervosa, né? Um pouco. Aceita meia xícara de chá, né? Seria a parte, né, da xícara. E também existem diferenças entre o artigo indefinido e o numeral. Nós já vimos isso na aula lá dos artigos, mas vale a pena relembrar. Então, se a palavrinha um ou uma também, mesmo exemplo, um ou uma se refere a algo qualquer, quer dizer que é da classe dos artigos e é um artigo indefinido, porque não definiu a que o sujeito está se referindo. Então, comprou um produto qualquer e saiu da loja. Esse um se refere a um produto qualquer mesmo, não está especificando. Agora, se indicar a quantidade de alguma coisa, aí é numeral cardinal, olha. Então, acabou comprando só 1 quilo de batata. Nesse caso, é a quantidade de quilos de batata. Ah, legal. Então, é numeral. Então, quando é numeral, quantidade. Quando é artigo indefinido, se refere a algo qualquer. E aqui segue uma tabelinha, caso você queira anotar também no seu caderno de estudos. Caso você deseje, pode olhar aqui nossos outros vídeos também, tem vídeo dos artigos, bem legal, e tem uma playlist de alguns vídeos de gramática também, para te ajudar aí a tirar notas lindas, maravilhosas nas suas provas. Bons estudos para você e até a próxima!